Imagine dois líderes. O primeiro chega, dá ordens, cobra resultados, controla tudo e acredita que liderar é mandar. Agora imagine um segundo líder. Ele chega, pergunta como pode ajudar, remove os obstáculos das equipes, os conflitos, as dificuldades, desenvolve as pessoas e constrói confiança. Qual desses líderes você gostaria de seguir? Qual desses líderes é para você inspiração? Eu sou a professora doutora Ângela Pelizer, sou especialista em bem-estar e saúde mental no ambiente corporativo e nós vamos falar hoje sobre liderança servidora. Fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Eu vou te apresentar 5 características da liderança servidora e algumas delas podem até te surpreender. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o que é liderança servidora. Liderar não é sobre ser servido, é sobre servir. Essa frase é do James Hunter, que trabalha no livro O Monge Executivo e tem outros livros sobre liderança muito importantes que influenciam o mundo todo a partir do seu conceito. Para o James Hunter, liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente em direção a objetivos comuns, atendendo às necessidades legítimas dessas pessoas. Perceba que ele não fala sobre cargo, não fala sobre poder, não fala sobre hierarquia. Ele fala sobre influência e influenciar. E ele fala sobre cuidar de pessoas. É aí que nasce a noção, o conceito de liderança servidora do James Hunter. E ele faz a partir de uma distinção muito importante entre duas outras palavras. A primeira delas é o poder e a outra palavra é a autoridade. Poder vem do cargo, a autoridade vem do caráter, da confiança, do respeito. Uma metáfora muito interessante nesse sentido para entender é pensar na relação de liderança entre pais e filhos. Uma criança pode obedecer o pai por medo de castigo. Isso é poder. Mas ela também pode obedecer porque confia na direção do pai, admira e respeita o pai. Isso é autoridade. Outro conceito fundamental que o James Hunter apresenta é a inversão da pirâmide organizacional. Como é isso? No modelo tradicional, o líder está no topo e as pessoas servem o líder. Na liderança servidora, nessa pirâmide invertida, o líder está na base, sustentando e desenvolvendo a sua equipe. Olha a diferença de visão de um líder dos modelos tradicionais e do modelo apresentado por James Hunter. Então vamos, a partir disso, entender um pouquinho dessas características que trouxe aqui 5 características de liderança servidora, a partir dos conceitos de James Hunter. A primeira característica é a escuta e a empatia. É pensar numa escuta genuína. Então, quando aqui nós estamos falando de escuta e empatia, nós não estamos falando de escutar só para responder. Na maioria das vezes nós fazemos isso, sendo líderes ou não. Mas muitas vezes escutamos o outro já pensando no que nós vamos responder para o outro. Mas o líder servidor tem que desenvolver a escutatória. E aí nós lembramos de um outro autor, né? Thomas Bryan, no livro Escutatória, ele fala que nós temos que desenvolver a escutatória, escutar genuinamente o outro, ouvir para aprender. Esse é muito importante nós pensarmos nisso no momento em que nós vamos trabalhar com lideranças, por exemplo. Vamos pensar num caso seguinte. Uma empresa de tecnologia percebe que está perdendo talentos rapidamente. O CEO decide então fazer algo simples. Ele começa a fazer encontros mensais, sem pauta pré-definida, com pequenos grupos de colaboradores, e ele busca fazer nesses encontros uma pergunta. O que é que está dificultando o seu trabalho hoje? Olha a pergunta simples, mas tão poderosa.
O resultado disso tudo foi surpreendente. Grande parte dos problemas dessa empresa não era problema salarial, nem estrutural, nem de cargo, eram falhas de comunicação. Sobrecarga, ausência de reconhecimento. Ao simplesmente ouvir os seus colaboradores, a empresa conseguiu reduzir turnover, aumentar engajamento. Hunter afirma que muitas relações profissionais fracassam porque as pessoas não se sentem vistas nem ouvidas. É a mesma coisa da gente pensar num iceberg, né? O comportamento das pessoas está aqui na ponta do iceberg, está na superfície. Mas quando você começa a ouvir as pessoas, acessar o que está submerso, o que não é visível, emoções, inseguranças, motivações, necessidades, aí você começa a aprender sobre as pessoas, sobre as necessidades das pessoas. Então, primeira característica do líder servidor é uma escuta ativa e empática em relação aos seus colaboradores, à sua equipe. Vamos para a segunda característica. Segunda característica do líder servidor é a humildade. Hunter diz que a liderança servidora começa, olha só, ela começa quando o líder entende que não sabe tudo. Então, o primeiro ponto é dizer, eu não sei tudo, eu tenho que aprender. E a humildade aqui, gente, parece, né? Quando a gente fala, parece que é uma coisa simples. É só dizer que eu não sei e eu preciso aprender. É muito simples, não é fácil para a liderança, mas é muito poderoso. Humildade não é demonstrar fraqueza, isso é maturidade. Quando um líder é humilde, ele admite erros, ele pede ajuda, ele valoriza as ideias da equipe, ele aprende constantemente e ensina também de maneira constante. Tem um exemplo muito interessante que é sobre o CEO da Microsoft, Satya Nadella. Quando ele assumiu a empresa, a cultura da Microsoft era extremamente competitiva, muito individualista. E ele trouxe uma filosofia nova para a empresa, baseada numa frase que eu vou ler aqui para você. Deixem de ser pessoas que sabem tudo e passem a ser pessoas que aprendem tudo. Olha que rico isso. O resultado disso foi uma mudança profunda na cultura da empresa, um crescimento expressivo nos resultados. A liderança servidora visa também resultados. Humildade cria ambiente em que as pessoas se sentem mais seguras para contribuir. Então, a segunda característica, humildade. Vamos para a terceira característica. Compromisso com o desenvolvimento das pessoas. O líder servidor mede o seu sucesso pelo crescimento da sua equipe. Ele não forma apenas executores, ele forma novos líderes. James Hunter fala que liderar é assumir a responsabilidade de ajudar as outras pessoas a se tornarem as versões melhores delas mesmas e, mais disso, também formar novos líderes. Um líder que ele só quer liderar e não forma novos líderes, ele não está desenvolvendo uma liderança com excelência e não está comprometida com o desenvolvimento dos seus liderados. E aqui eu queria trazer um exemplo da Starbucks. A Starbucks investe muito no desenvolvimento dos colaboradores, inclusive oferecendo bolsas de estudos para funcionários. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles entendem que as pessoas que crescem levam a empresa junto. Isso é poderoso. O líder não faz a planta crescer, né? Como um jardineiro. Vamos pensar na metáfora do jardineiro, né? Que inclusive é a metáfora que o James Hunter utiliza. O líder não faz a planta crescer, ele não empurra a planta para ela crescer, mas ele prepara o solo, ele rega, ele remove as ervas daninhas, né, os obstáculos, ele cria condições para o crescimento. Isso é fundamental. No ambiente corporativo, isso se resume e se traduz em feedback, treinamento, autonomias, oportunidades, tudo que o James Hunter traz numa metáfora belíssima do jardineiro. Terceira característica, então, é
o comprometimento com o desenvolvimento dos seus liderados. Vamos para a quarta característica: liderar pelo exemplo e integridade. James Hunter é muito claro quando ele fala sobre isso. As pessoas fazem o que o líder faz, não o que o líder fala. Isso nós já ouvimos em outros lugares por outros autores. O líder servidor constrói confiança não pelo que ele fala, mas pela coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Ele assume as suas promessas, ele assume as responsabilidades, ele age com justiça. E não só fala de responsabilidade, não só promete e não só fala de justiça. Tem uma história muito interessante de uma liderança em uma indústria que enfrentava um momento de crise financeira. Antes de demitir os funcionários, a diretoria decidiu então reduzir temporariamente o seu próprio salário. Essa é uma história que ficou icônica na década de 90 e início dos anos 2000. Essa atitude gerou algo que nenhum discurso conseguiria: confiança, comprometimento e engajamento. O exemplo gera uma autoridade moral. Voltando àquilo que o James Hunter fala, que não é poder, é autoridade. É a autoridade moral que gera a influência verdadeira. Quinta característica do líder servidor. Essa é a minha preferida. E eu disse isso lá no meu Instagram. Amor ágape, o coração da liderança servidora. Talvez seja um conceito, acho que o mais profundo desse livro. Aliás, gente, eu sugiro que leiam O Monge Executivo, que é um livro que está super popular, com preço popular, mas é um livro que vale a pena ler com muita atenção, sem moderação e com as suas anotações em mãos, porque é um livro muito interessante, muito forte para a área da liderança. Hunter utiliza então o amor ágape, que ele vai dizer que não é o amor emocional, o amor romântico, não depende do meu bom humor ou do seu comportamento. É uma decisão comportamental, sim, mas é uma decisão diária do comportamento do líder. Escolher agir em benefício do outro, independentemente de quanto esse outro me estresse, quanto ele não entregue como ele deveria, quanto eu tenho às vezes preferência por outros. É um amor que vai se manifestar através de atitudes: paciência, respeito, honestidade, cuidado, incentivo, responsabilidade. E há uma confusão muito comum que o James Hunter traz, inclusive em suas aulas, em outros livros. Liderança servidora não significa liderança permissiva. Muito pelo contrário. O líder servidor, ele realmente se importa com as pessoas. E quando ele se importa com as pessoas, ele se importa com a entrega das pessoas. E ele é muito claro quando ele diz que um líder servidor exige excelência. Ele entrega excelência, todas as características anteriores que nós falamos, mas ele exige excelência. Quando não exige, ele está sendo permissivo. Ele está aceitando qualquer coisa e não é essa a função do líder servidor. Ele estabelece limites, ele dá feedbacks difíceis e ele cobra responsabilidade dos seus liderados. Porque cuidar das pessoas significa também ajudá-las a crescer. Vamos lembrar disso. Então vamos lá. Se você é líder, trabalha com liderança, treina a liderança ou ainda quer se tornar um líder, você precisa começar com essas 3 perguntas muito simples que o James Hunter nos ensina. Primeiro, o que a minha equipe precisa para ter sucesso? O que eles precisam, não o que eles querem, o que eles precisam. Segundo, o que está dificultando o trabalho das pessoas? E terceiro, como posso desenvolver cada pessoa que trabalha comigo? Liderança servidora não começa por técnica. Começa com intenção, postura e desenvolvimento de liderança. Então, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão final a respeito do que é liderança servidora. James Hunter nos lembra que liderança é uma escolha diária. Não é sobre posição, não é sobre influência. E talvez a grande pergunta que fique para nós hoje, nesse nosso encontro, seja: você quer ser um líder
que acumula poder ou um líder que transforma pessoas? Você quer treinar líderes pelo seu poder ou para transformar as pessoas? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que acredita que o trabalho pode ser um espaço mais humano, mais saudável e mais produtivo. Então, nós encerramos aqui. Eu peço que você, se não segue no nosso canal, siga, compartilha e clica lá naquele sininho para toda vez que aparecer um novo conteúdo você receber. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Até mais!